Seja bem-vindo à aula 10 e parabéns pela sua persistência. É um prazer ter você aqui e eu vejo que você tem compromisso com Deus. Olha só, 10 aulas, cara, e você aqui. E para você que está chegando e esse é seu primeiro vídeo, ou você assistiu uma ou duas aulas e está salteando, eu quero te dar uma notícia. Você vai ficar um pouco perdido e um pouco perdida nos estudos bíblicos. Eu sugiro a você que pause o vídeo agora, volta lá para a aula que você parou ou que você perdeu e assiste. Pega lá desde a primeira aula até chegar na aula 10. Caso contrário, seu estudo vai ficar incompleto. E se você tem gostado de um ou outro vídeo, imagine se você estudar todas as aulas que a gente tem trazido aqui. Irmão David, por que você está chamando de aula e não de pregação? Porque nós estamos em um discipulado online. Minha intenção aqui é tornar você discípulo de Jesus Cristo. É aperfeiçoar a você que já é discípulo de Jesus Cristo. Tá bom? O assunto de hoje é ressurreição dos mortos. Dá glória. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante, que diz o seguinte: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Antes da gente dar seguimento, eu quero desmistificar aqui uma coisa sobre a frase que nós acabamos de ler. Tem pessoas que ensinam que os mortos vão ressuscitar e vão ser arrebatados primeiro do que nós, os que estivermos vivos. Não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que primeiro os mortos vão ressuscitar e depois eles, junto conosco, seremos arrebatados até as nuvens. Então o arrebatamento ele acontece depois da ressurreição. O que acontece? Cristo está vindo dos céus. No momento que ele está chegando nessas nuvens aí onde o avião passa, no momento que ele paira sobre as nuvens do céu, o que acontece? Há uma ressurreição dos mortos. E é disso que a gente vai falar hoje. A ressurreição dos mortos. Os mortos ressuscitam. Quem ressuscita? E por que acontece essa ressurreição aí? Que ressurreição é essa? É isso que a gente vai ver hoje aqui na aula de hoje. Essa ressurreição é chamada de primeira ressurreição. Por que primeira ressurreição? Porque Cristo está voltando. Ressuscita o povo de Deus. Nessa primeira ressurreição participa só salvo. Não tem ímpio nenhum nessa ressurreição. A primeira ressurreição só ressuscita salvo. Salvo de onde, David? Desde Adão até o último ser humano que estiver vivo no retorno de Cristo. Perceba no texto que diz que Jesus vai vir nos ares, nos céus. Quando Jesus rompe esses céus, ele ressuscita os mortos. E depois que os mortos estão ressuscitados, junto conosco, ele nos arrebata até as nuvens. E nós encontramos ele nos ares, aonde o avião passa. Esse é o arrebatamento da igreja. É esse momento em que a gente espera. O momento em que o Senhor rompe os céus e volta para nos resgatar, para nos libertar da morte, como diz aí 1 Coríntios capítulo 15, que diz que o nosso corpo será transformado num abrir e fechar de olhos. Quando Paulo fala isso, ele está falando do quê? Do arrebatamento ou da ressurreição? Ele está falando da ressurreição. Perceba que o texto de Coríntios 15, eu não digo o versículo, você já sabe o porquê, abra na sua Bíblia. O texto diz que no abrir e fechar de olhos seremos transformados, não arrebatados. Paulo em Coríntios 15 trata da ressurreição dos mortos, da nossa ressurreição, a ressurreição dos salvos. E Paulo diz que nosso corpo será transformado. Então a gente ressuscita, nós vamos ressuscitar. Os salvos do Velho Testamento também, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, Adão, Eva. Vocês pensam que Adão e Eva foi amaldiçoado e foi perdido? Não, Adão e Eva é salvo, gente. Tá?
Tá bom? Adão e Eva é salvo. A gente vai estudar isso aí mais pra frente. Inclusive, a gente vai estudar também as 3 correntes teológicas sérias que falam sobre o retorno de Jesus, tá bom? Que é o pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. No momento, a gente vai tratar da volta de Jesus no modelo pós-tribulacionista, que é o que eu acredito. Então, eu vou falar da volta de Jesus como está escrito na Bíblia, tá bom? Se vocês creem em algum mistério aí, que tem uma divisão de fases e etc e tal, vocês imaginam o retorno de Jesus no modelo de vocês, tá bom? A gente não briga com isso, tá bom? Você pode imaginar isso aqui que eu tô falando no modelo que você quiser. Mas o que o texto está dizendo é que Jesus vem e ele vai aparecer nas nuvens do céu. As nuvens do céu é essa nuvem aí onde o avião passa, tá bom? E o que é que diz o texto? Ó, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Significa que a volta de Jesus, o anjo vai estar tocando trombeta. E com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Haverá ressurreição. Cristo aparece nos céus, há a ressurreição embaixo na terra. Cristo aparecendo nos céus, ressuscitando o povo dele na terra. O aparecimento de Cristo gera a ressurreição. A primeira ressurreição, que é só de salvos. Vamos continuar lendo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Nuvens aqui é que nuvem? A nuvem aí, ó, onde o avião passa. A gente vai ser levado até as nuvens. A gente vai ser tirado da terra e levado às nuvens para pairar no céu ao lado de Jesus Cristo. Jesus sendo visível a todo o planeta Terra e sua igreja ao lado dele triunfante. O que é que mais acontece aqui? E encontrar o Senhor nos ares. Se aqui fosse um arrebatamento que levasse alguém para o universo não tem ar, irmão. O universo tem vácuo. O universo não tem nuvem, irmão. O universo tem vácuo. O universo não tem ar. Então, se está falando que a gente vai encontrar Jesus nos ares, é aqui, ó, onde o avião passa. Nessas nuvens do céu aqui. Jesus está com seus anjos pairando sobre a terra, a sua igreja é levada até ele para pairar sobre a terra também, junto com ele nesse momento glorioso dele, o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. A volta dele não é secreta, a volta dele é gloriosa e visível. Ele falou isso em Mateus 24, nós vimos isso na aula passada. Então a primeira ressurreição, ela é esse momento em que todos os crentes de todas as épocas vão ressuscitar. Agora vem a pergunta que eu sei que você está se fazendo. Irmão David, a Bíblia diz que quando a gente morre, o corpo volta para o pó. Por que vai haver ressurreição? Se meu espírito já vai para a mão de Deus, por que Deus vai trazer de volta para a terra para fazer um corpo novo? Por que eu vou ressuscitar? A resposta é simples. O texto está na tela, onde diz que nós somos corpo, alma e espírito. Só é um ser humano se tiver corpo, alma e espírito. Se não tiver corpo, não é um ser humano. E Deus quis resgatar a criatura dele, chamada ser humano. Então, quando Jesus veio em forma humana e morreu naquela cruz do Calvário, foi para nos redimir, nos dar a vida eterna. Então, Deus quis salvar o meu corpo, alma e espírito. Não só o espírito, mas precisamos da alma e do corpo também. Então haverá a ressurreição dos mortos para eu ganhar um corpo que seja capaz de viver para sempre. Ó, que coisa gostosa e maravilhosa. Nós ganharemos um corpo que vai viver para sempre, que nunca mais vai ser destruído. Essa é a promessa de Jesus Cristo para a sua igreja. Viver para sempre, a ressurreição dos mortos. Nós somos chamados a crer em Cristo para viver para sempre. Ele disse, o texto está na tela, que ele deu a vida eterna a todos aqueles que acreditam nele. As suas ovelhas receberam a vida eterna. Ó, que coisa maravilhosa, irmãos. Nós recebemos o direito de ter vida eterna. Então a ressurreição dos mortos, ela acontece para que Deus possa salvar o humano completo, não só o espírito. Jesus pagou o preço de corpo, alma e espírito.
Então é por isso que vai haver ressurreição. Nós, salvos, vamos ressuscitar, vamos ganhar um corpo novo, um corpo que dura a vida eterna, um corpo que dura para sempre, que pode se aproximar de Deus, tá bom? E essa é a primeira ressurreição. Só que a Bíblia também diz que vai haver uma segunda ressurreição. E nessa segunda ressurreição eu duvido muito que tenha algum salvo ali. A segunda ressurreição é somente para ímpios. Mas por que Deus vai ressuscitar todos os ímpios que viveram desde Adão até o último ser humano que estiver lá? Por que vai ter que haver ressurreição de ímpio também? Porque todas as pessoas que viveram nessa terra cometeram crimes contra Deus. Por que é crime contra Deus, David? Vou falar uma coisa para vocês. Nós estudamos que o Senhor ele é infinito. É a primeira aula. Deus é infinito. Deus é onipresente. Se Deus é onipresente e ele é infinito, vamos tratar primeiro da infinitude de Deus. Se Deus ele é infinito, existe algum lugar que ele não esteja? Não. Existe algum espaço que ele não ocupe? Se ele é o infinito, ele ocupa todos os espaços. Não tem um espaço no universo que esse infinito não esteja. Isso significa dizer que Deus está dentro de mim, dentro de você, que Deus está dentro desse celular que está me transmitindo para você, que Deus está dentro dessa mesa, dentro dessa cadeira, que a presença dele ultrapassa sua geladeira, sua televisão, as portas, as paredes da sua casa, o gato, o cachorro, a galinha. Deus é infinito. Ele ocupa todos os espaços. Não tem nenhum espaço no universo que Deus não ocupe. Logo, ele é onipresente. Logo, ele é onipotente. Logo, ele é onisciente. Foi a primeira aula que a gente teve aqui. Por isso eu digo, volta lá, vai estudar. Vai estudar, tenha paciência. Senão você perde as coisas. Então, o que acontece? Se Deus é infinito e ele ocupa todos os espaços, todo pecado que é cometido é pecado na presença de Deus. Todo pecado que você comete na presença de Deus, dentro dele. Deus, ele te deu a vida. E ele sustenta a sua vida. Deus habita em você. Deus mora em você. O Espírito Santo de Deus, que é o Ruach HaKodesh, que significa, né, o fôlego de vida santo de Deus, esse fôlego de vida, esse Espírito que penetra toda a natureza, é esse Espírito que faz a fotossíntese nas plantas, é esse Espírito que faz seu coração bater dentro de você, esse Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele penetra todas as coisas. Então ele está em você e ele sustenta a sua vida. Jesus disse, eu sou a verdade e a vida. Jesus não disse, eu sou uma vida ou a vida está em mim. Ele disse, eu sou a vida. Então tudo que está vivo está ligado a Cristo. Agora veja, se você está vivo, significa que Cristo está em você e você nele. Se você está vivo, significa que Deus está em você e você nele. Então quando você peca, você está pecando em Deus, dentro dele. E sabe, nele. Você está maculando a presença dele em você. É difícil de você compreender isso? Então, logo, o pecado é algo sério contra Deus. E, por ele ter nos dado uma mente livre, um espírito com capacidade de pensar por conta própria, ele nos deu algo também chamado responsabilidade das nossas obras. Se nós cometemos pecado contra o Senhor, nós devemos pagar por aquele pecado que a gente cometeu. O ser humano e os anjos e tudo que é vivo que comete erro contra o Senhor precisa, antes de desaparecer, ser punido. Precisa ser punido. E Deus não vai permitir que ninguém tenha vivido nessa vida aqui, passe sem receber a punição por todos os crimes que cometeu contra ele, na presença dele, e contra as criaturas que ele criou e contra o nosso semelhante. Então Deus precisa ressuscitar o ímpio também e dar a ele um corpo capaz de receber a punição pelos seus crimes que cometeu na presença de Deus, contra as coisas de Deus, contra a pessoa de Deus e contra tudo que Deus ama. Como você se sente se alguém der uma tapa no seu filho? Você que é mãe, que é pai, como você se sente quando alguém dá um tapa no seu filho? Como você acha que Deus está se sentindo quando a gente maltrata tudo quanto é animal que aparece pela frente? Como você acha que Deus está se sentindo quando a gente maltrata a natureza, polui rios, polui mares?
Como você acha que Deus está se sentindo quando as pessoas pegam os cristãos para bater, para matar, para caluniar? Vocês acham que vai passar alguma alma viva aqui que não vai dar conta disso? Vai dar conta. E depois que terminar de dar conta, ó, vai desaparecer. E isso é assunto para as próximas aulas. Por hora, você só precisa entender que haverá ressurreição de salvo, e você, para ser salvo, você tem que crer em Jesus, e para participar dessa primeira ressurreição, você tem que ser salvo. Só salvo ressuscita na primeira ressurreição, que é na volta de Cristo. Depois daquilo ali, meu querido, é como diz a Escritura, fechou-se a porta, acabou. Eu não sei qual é o evangelho que estão ensinando para vocês, dizendo que depois do arrebatamento tem salvação. Mas o evangelho de Jesus, as 10 virgens, as virgens que ficou para trás, a porta fechou e não abriu. Ele disse, eu não te conheço. Acabou, fechou-se a porta, já era. Acabou a salvação. Não participou da primeira ressurreição, não é salvo. Você aí vai tentar, né, diminuir a sua pena. As pessoas que pecaram mais vai receber uma maior punição do que quem pecou menos. É por isso que vai ter o juízo final. O juízo final existe para que a punição dos ímpios seja justa. Porque não é justo o cara que fez e aconteceu ter a mesma punição que uma pessoa que não recebeu Jesus como Salvador, mas não viveu por aí machucando a natureza nem fazendo maldade por cima de maldade. Não pode receber a mesma punição, é injustiça. Então a pessoa que fez um monte de coisa ruim na vida vai receber uma punição maior do que aquela pessoa que não andou tão malignamente pelo mundo. Por isso existe o juízo final. Então o juízo final nada mais é de que Deus nivelando a coisa. Você vai sofrer mais, você vai sofrer um pouquinho menos. Mas a ideia é que todos vão sofrer. Todos vão pagar pelos crimes que cometeram. E nós, os salvos, nossos crimes já foi pago em Jesus Cristo. A gente, ó, tá livre. Estamos salvos, estamos livres. Nós fomos resgatados. A gente, ó, passou da morte para a vida, que é isso que quer dizer. Passamos da morte para a vida. A morte não tem mais poder sobre nós, que cremos em Jesus e que aceitamos Ele como nosso Salvador e que andamos segundo a sua vontade. Como diz a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante, diz o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Tá bom? Tem essa diferençazinha aí. Então que Deus em Cristo nos abençoe. Obrigado por você ter assistido a aula 10. Compartilhe com alguém se você achar útil. E tamo junto, tá bom? Vamos orar. Senhor, abençoa em nome de Jesus esse ouvinte. Senhor, em nome de Jesus, dá a ele graça para esperar a tua volta. Senhor, anima-os a respeito da ressurreição dos mortos. Senhor, em nome de Jesus, aquilo que é da capacidade de cada um compreender, Senhor, abençoa, ilumina e ajuda a compreender. Aquilo, Senhor, que não é da capacidade deles compreender agora, Senhor, reserva para que no tempo certo o Senhor os ilumine. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, visita a casa deles, visita os filhos, visita, Senhor, em nome de Jesus, as fraquezas deles. Ó, Senhor, os teus filhos pedindo para que o Senhor os liberte, cure, pedindo que o Senhor os dê força para abandonar os pecados. Meu Deus, fortalece-os. Meu Deus, em nome de Jesus, usa-os na tua presença santa. Enche-os com a tua graça. Quebra toda a malignidade, toda a força do pecado. Em nome de Jesus, dá paz a este coração. Para a glória do teu nome, Senhor. Confirma os teus eleitos. Em nome de Jesus. Amém.